Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise e projeto de sistemas, certo? Nós vamos continuar a falar sobre Python, que nós começamos a ver na semana passada, certo? Vamos, antes de começar com um novo assunto, vamos rever o assunto da semana passada, certo? Nós começamos a falar sobre variáveis. Vamos dar uma olhada lá, o que era uma variável mesmo, como é que a gente criava, como é que dava nome e por aí vai. Bora lá. Deixa eu abrir aqui. Aqui a explicação de variável é uma explicação um pouco mais teórica, certo? Mas de forma mais resumida. O que é uma variável, certo? Sempre que eu trabalhar com um dado, sempre que eu trabalhar com um valor, sempre que eu trabalhar com uma informação no Python, este dado, este valor, esta informação, eu vou guardar ele. Vou guardar numa caixinha, certo? Esta caixinha nós damos o nome de variável, certo? Sempre que eu tiver, então, um dado, um valor, uma informação, e eu tenho que guardar esse dado, esse valor, essa informação, guardo em variáveis. Certo? Isso aqui é o conceito mais simples que eu consigo imaginar. Tá? Tenho dados, guardo em variáveis. Esses dados que nós guardamos em variáveis, eles vão ser guardados enquanto o programa executa. A partir do momento que o meu programa encerrou, que ele não está mais em execução, esses valores são perdidos. Certo? Ah, professor, mas eu quero guardar eles de forma permanente. Mais para frente a gente vai ver como fazer isso de forma permanente. Como eu escrever essas informações em um arquivo, como eu escrever isso em um banco de dados. Mais para frente. Por enquanto vai ser perdido e é normal. Certo? Como é que nós criamos uma variável no Python? E antes de a gente ver isso, vamos abrir o nosso Visual Studio Code, vamos abrir o programa que nós utilizamos para escrever código Python. Vou abrir o meu Visual Studio Code. E, professor, já tem um monte de coisa aberta aqui no meu, já tem um monte de texto. Como é que eu apago isso? Como é que eu tiro isso? Você vai vir aqui em cima no canto superior esquerdo. Abram todo mundo o Visual Studio primeiro. Eu vou dar para vocês aí 10 segundos. Com o Visual Studio aberto, certo? VS Code aberto. Você pode vir aqui em cima em Arquivo, certo? Canto superior esquerdo. E você vai procurar por Abrir pasta. Vamos abrir a pasta que nós criamos semana passada, certo? Abrir pasta. Nós criamos uma pasta 2 anos sublinhado Python, certo? Eu vou selecionar essa pasta. Seleciono ela aqui e eu vou clicar no botão Selecionar pasta. E ela vai abrir tudo o que nós fizemos na aula passada. Certo? Está aqui. Meus arquivos. Semana passada. Todo mundo conseguiu abrir? Todo mundo conseguiu abrir o projeto correto? Alguém se perdeu? Tranquilo, né? Se alguém não conseguiu abrir, por favor, me fale, por favor, me avise, certo? Ou chame o professor, ou professor presencial, aí o Juliano, o Gabriel, para ajudarem vocês. Vocês precisam estar na pasta correta. Muito bem. Tendo aberto, então, meus caros, vamos... Você está sem o projeto, Samuel? Como é que a gente vai fazer, então? Você vai aqui em Abrir pasta novamente. Eu estou criando em Documentos, certo? Em Documentos, você vai dar um botão direito num espaço em branco. E vai ter aqui esses menus, certo? Você vai em Novo, eu quero uma nova pasta. E você vai criar uma pasta, 2 anos sublinhado Python. Eu coloquei no chat para você, está em cima da tua mensagem, certo?
Nova pasta, você vai colocar o nome e você vai selecionar essa pasta. Tranquilo? Se alguém não tiver a pasta e alguém não conseguir criar, me avise, por favor. Eu faço com que eu dou a permissão para vocês compartilharem a tela e daí eu ajudo vocês. Tranquilo, Samuel? Você está sem também, Renata? Então, vamos lá. Arquivo, abrir pasta. Eu vou criar a minha pasta nova em documentos. Eu vou dar um botão direito aqui nessa área em branco. Eu vou em novo, pasta, uma nova pasta. Você vai colocar aqui um nome para ela. E você vai selecionar a pasta que você criou. Ele vai perguntar se você confia nos autores nessa pasta. Você dá sim, eu confio. E pronto. Aqui no lado esquerdo, certo? Onde vai ficar nossos arquivos e nossas pastas, a gente vai criar uma pasta para a aula de hoje. Vamos criar um arquivo para a aula de hoje. Tá? O que a gente tinha até então não era tão importante assim, tá? Não se preocupe. Todo mundo conseguiu abrir uma pasta? Samuel, Renata. Tranquilo? Sim? Muito bem. Beleza. Muito bem. Vamos criar, então, uma pasta para a aula de hoje, um arquivo para a aula de hoje. Esta é a aula 12, Jonathan? 10, perdão. Como é que a gente cria uma pasta mesmo? Putz, não lembro. Aqui na barra à esquerda, certo, com os ícones, vamos clicar lá no primeiro ícone, nas duas folhinhas, certo? Nosso explorador. Aqui nessa área destacada em azul, certo, esse retângulo, é onde vai ficar os nossos arquivos, as nossas pastas. O que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui nesses ícones em cima, esses 4 ícones. Tem uma folhinha com mais, uma pastinha com mais, um botão de recarregar e 2 quadradinhos com menos. O segundo ícone, a pastinha com mais, vamos criar uma pasta. Eu vou chamar de aula 10, então. Aula sublinhado 10. Isso é uma pasta. Vamos criar um arquivo dentro dela. Íconezinho do lado, novo arquivo. Testes sublinhado 10.py. O ícone tem que mudar, tem que ficar esse íconezinho azul aqui, ou um cara similar. Beleza? Está criado. Todo mundo conseguiu criar a pasta, criar o arquivo? Juliano, o pessoal de Curitiba está de buenas aí? Tudo certo? Pessoal de Maringá, beleza? Pessoal? Muito bem. Vamos voltar então. Como é que a gente cria uma variável mesmo? Você vai dar o nome da variável, você vai criar um nome para ela, sinal de igual o valor que você quer guardar nesta variável, certo? Vamos aos exemplos. Deixa eu ativar meu laser. Laser. Eu tenho uma variável de nome A que está recebendo um valor 10, por exemplo. Tenho uma variável de nome frase que está recebendo a seguinte frase: vovó foi à feira. Tenho uma variável de nome valor que está recebendo um 12.99. Nome da variável, sinal de igual, o valor que nós vamos colocar nessa variável. Não tem segredo. Na hora de nós criarmos a variável, nós temos algumas regras e algumas convenções de nomenclatura. Isso aqui tudo nós vimos nas aulas anteriores, certo? Eu só estou dando uma revisada. Não vamos nos prender tanto aqui. Caso de dúvidas, me perguntem.
Nome de variável, ele tem que seguir uma convenção. O nome vai ser sempre em letras minúsculas, e se o nome da variável tiver várias palavras, as palavras vão ser separadas por sublinhado, por um underline, certo? Esse padrão, tudo minúsculo, separado com sublinhado, a gente chama de snake case. Por exemplo, minha sublinhado variável é um nome que segue esse padrão. Calcular sublinhado média é um nome que segue esse padrão. Da aula anterior, certo? Bruto segue esse padrão. Imposto, líquido, Batman, altura do usuário, tudo segue esse padrão. Beleza. Outras convenções aqui, na hora de nomear uma variável. Nome de variável deve ser o mais descritivo possível, certo? Ora, o que a sua variável vai armazenar? Não chame de A, B, C, X, certo? Quem for utilizar o seu código depois não vai saber o que é A, o que é B, o que é C. Quando você criou, você lembra, eu sei o que é A, eu sei o que é B, certo? Você sabe na hora. E daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando você tiver que voltar naquele código, você vai lembrar? Acho difícil, certo? Ele vai guardar o nome do usuário, chame a variável, nome usuário, certo? A altura do usuário, altura usuário, e por aí vai. Uma regra, não utilize símbolos especiais em nome de variável. Símbolos como exclamação, arroba, cerquilha, cifrão, %, emoji, certo? O único símbolo especial que você pode utilizar é o sublinhado, é o underline. O resto, se você tentar, vai dar erro. E nome de variável não pode começar com número. Ele pode ter número, desde que não no começo, certo? No exemplo ali do slide, um variável é um nome de variável inválido, enquanto que variável 1 é um nome válido. Posso ter números desde que não no começo. Galerinha, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Não precisam esperar eu perguntar se vocês têm dúvidas. Pode ser. Boa, Johan. Variável. Vou até trocar, vamos colocar mais aqui. Escrever em lit. Variável vale 420. Posso? Não é problema. Se eu for dar um print nesse cara, repare, funciona. Sim, não é problema. Muito bem. Essa história de criar variável, colocar um valor para ela, isso é muito informal. Uma forma mais formal de falar sobre isso, certo? Que é algo que nós utilizamos profissionalmente. Eu não me apego muito em formalidades, em burocracias, mas isso aqui é o mínimo, isso aqui é o básico, certo? Isso aqui é utilizado. É o quê? É dizer que quando nós criamos uma variável, nós estamos declarando uma variável. Quando eu coloco um valor nela, nós fazemos uma atribuição, certo? Eu vou falar para vocês no curso, porque eu estou acostumado, certo? Declare para mim uma variável. O que eu quero que vocês façam? Que você crie uma variável. Atribua para ela o valor tal. Coloque na variável o valor tal, certo? E tem um detalhe importante. No Python, quando nós declaramos uma variável, é obrigatório fazer uma atribuição a esta variável. O que significa? Quando eu crio uma variável no Python, eu tenho que passar um valor para ele. Eu não posso ter uma variável que eu não tenha passado um valor, uma informação, certo? Nós vimos isso 2 aulas atrás, com esse exemplo do bruto aqui, né? Eu tenho aqui uma variável bruto que vale 1000, e eu tenho uma variável líquido que vai ser o quê? Bruto menos imposto. O valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. Só que eu não tenho uma variável imposto, não existe. Se eu tentar rodar assim, vai dar um erro, certo?
Para as variáveis, para eu acessar as variáveis, ambas precisam ter sido declaradas anteriormente, nesse caso. Tanto o bruto quanto o imposto tem que ter sido criado para eu poder utilizar, certo? E tem que ser criado aonde? Tem que ser criado antes de eu utilizar. Não adianta eu criar imposto depois, certo? Por padrão, o Python, ele vai executar os comandos linha a linha, certo? Executa a linha 1, executa a linha 2, 3, 4, 5. Se quando ele executou a linha que precisa de imposto, imposto não foi criado antes, foi criado depois, para ele não existe naquele momento. E vai dar erro, certo? Nós vimos isso, então, 2 aulas atrás, nós vimos aqui, então, né, que para esse imposto funcionar, ele tem que ter sido criado depois. Se eu criar antes, ia dar erro. Até aqui. Tranquilo? De buenas? Professor Juliano, pessoal aí, nenhuma dúvida, né? Perfeito. Muito bem. Vamos em frente. O que mais que nós vimos, certo? Que nós começamos a ver. Os diferentes tipos de dados que as variáveis podem ter, né? Os dados que eu guardo em variáveis, eles têm todos um tipo, certo? Quais os diferentes tipos, os tipos básicos, os tipos primitivos de dados que nós temos? Vamos dar uma olhada. Primeiro deles é um tipo de dado chamado int. O que é o int? São os números inteiros, certo? Positivos, negativos ou zero. Os valores sem casa decimal. Ah, o produto custa 1,99. 1,99, 1,99. Opa, já não é inteiro. Tem casa decimal. Os caras mais simples, né? Se atente, né? Valores negativos, zero, também podem ser inteiros. Tá, mas quem tem casa decimal, quem tem o ponto, quem tem a vírgula, é o quê? A gente chama de float, certo? Os números com casas decimais, os números de ponto flutuante, certo? Ah, ele custa 1,99, certo? Tá. Deixa eu comentar esses códigos anteriores. Ah, professor, como é que comenta um código mesmo? Seleciona as linhas que você quer comentar ou descomentar. Ctrl, ponto e vírgula no Windows. No Linux é diferente, é Ctrl barra para frente, se não me engano. Comentar esse código, eu não quero que rode. Eu tenho uma variável que tem um decimal. 1,99. Se atente. 1,99, certo? Por que 1,99? Ah, professor, no português é 1,99. Sim, no português, de fato, é 1,99. A questão é que o separador decimal na língua inglesa é o ponto, não é a vírgula. E o Python foi criado pensando no inglês, não no português. Você tem que utilizar o ponto como separador decimal, certo? É tipo dólar, sim, né? Pensando na língua inglesa, lá nos Estados Unidos eles usam ponto também para separar os centavos no dólar. Boa, Johan. 1,99. Isso aqui então é um float. 1,99. Ah, professor, mas eu rodei com vírgula e ele rodou. Certo? Ele não reclamou de mim. Ele vai rodar, mas isso aqui é isso aqui não é mais um float. Isso aqui é uma estrutura de dados que a gente vai ver mais para frente. Tanto que se eu colocar o mouse aqui em cima do valor decimal, ele vai me dizer que é uma tupla, um tuple, né? A gente vai ver isso para frente, não se estresse. Não é com vírgula, então. Ponto sempre. O que mais que nós já vimos, certo? Isso aqui só para criar, então, os tipos de dados numéricos, certo? Inteiros ou com valores decimais, inteiros e floats. Para eu criar texto, o que nós temos? Nós temos um tipo de dado chamado de string, certo?
String é um texto, é uma sequência de caracteres. Ah, professor, o que é uma sequência de caracteres? O que é um caractere para começo de conversa? Tudo que você puder digitar com o teclado, certo? Uma letra é um caractere, um número é um caractere, um símbolo é um caractere, um emoji, uma pontuação, um acento, um espaço é um caractere, certo? Como é que nós definimos um caractere no Python? Ele vai ser delimitado sempre por aspas. Aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Nós vamos ter uma aula somente sobre as strings, certo? Ver como é que elas funcionam e por aí vai. Como é que a gente pode trabalhar com ela. Então, lembrem-se, eu tenho uma variável que é um texto, vai ser delimitado por aspas. O Visual Studio é legal com a gente, ele deixa até uma cor diferente, né? Ah, professor, e se eu colocar um número só? Esse número também é uma string. Esse 10, por estar entre aspas, ele vai ser trabalhado como uma string. E nós vimos mais dois tipos de dados, certo? Isso aqui tudo estou repetindo, a gente já viu. Não, achei que alguém tinha falado alguma coisa. Nós temos ainda o tipo de dado booleano, bool, certo? E o booleano só pode ter dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso, não existe o meio termo. Como é que nós criamos um valor booleano? Eu tenho uma variável que é um verdadeiro. O verdadeiro, vamos escrever o verdadeiro em inglês, true. Repare como eu escrevi o true, né? Não usou aspas, T maiúsculo, resto minúsculo. Este true aqui, ele é um booleano. Ah, e o falso vai ser como? Uma variável que tem um falso. Falso em inglês. False. F maiúsculo, resto minúsculo. E por fim nós vimos um último tipo de dado, que é o nulo, certo? Como é que funciona o nulo? O nulo é a ausência de valores, ele literalmente não tem um valor. O nulo nós criamos com a palavra-chave none. Eu tenho uma variável que é um nulo, none. Esse nulo, à primeira vista, ele pode não fazer... O que você está reclamando de mim, meu caro? Ah, é claro, não tem sinal de igual. A variável, esse nulo, certo? À primeira vista, ele não faz muito sentido para a gente. Não se estresse, a gente vai trabalhar mais com o nulo para frente, certo? Esse none aqui, então, ele é um nulo. Os diferentes tipos de dados. Esses dados que nós vimos. Dúvidas? Deixa eu só confirmar até que horas que vai essa aula. Só para 50. Tranquilo? Diga lá, João. Por que o nulo não tem cor? Boa pergunta, eu teria que reclamar com a Microsoft, certo? Eles que fazem o Visual Studio Code. Eu concordo. Deveria ser uma cor diferente, deveria ser um tomzinho diferente. Ele fica com o mesmo tom do booleano, né? Isso aqui não é uma coisa do Python em si, certo? O Python não tem um editor assim, o Python não vai colocar cor, certo? Quem coloca a cor é o nosso editor de texto. No caso aqui, o Visual Studio Code, certo? Outros editores podem trabalhar de forma diferente. Outros editores podem colocar uma cor exclusiva para o none, certo? Para o nulo. Podem não colocar cor para ninguém. Vai depender, certo? Mas eu concordo, deveria ter uma cor diferente. Talvez uma cor mais mostarda, não sei. Beleza? Vamos em frente. Nós estávamos vendo também, a gente já passou por isso historicamente, as diferentes características do Python quando trabalha com tipos de dados, certo? Nós vimos que o Python tem uma característica chamada inferência de tipo.
O que significa ter uma inferência de tipo? Poderia colocar tudo no shift, ponto e vírgula. Você quer dizer no Ctrl, ponto e vírgula para comentar? Isso, sim. Tranquilo. Ctrl, ponto e vírgula, né? Você cria comentários. O Python, quando for executar esse arquivo, vai ignorar tudo que está comentado. Sim, poderia. Inferência de tipo, então. O que é a inferência de tipo? É a habilidade do Python em identificar o tipo de dado que você colocou em uma variável com base no dado que você colocou, com base no valor que você atribuiu a esta variável. Ele vai olhar para a variável aqui. Deixa eu até descomentar esse cara. Ele vai olhar aqui para essa variável verdadeira, vai ver, tem um verdadeiro ali. Isso tem cara para mim de ser booleano. Eu vou trabalhar esta variável verdadeiro, como se fosse um booleano. A mesma coisa para o decimal. Esta variável valor decimal tem cara de ser um float para mim. Vou trabalhar ela como se for um float. E o Visual Studio é legal comigo, repare. Eu coloco o mouse em cima de variável decimal e ele vai me dizer o quê? Variável decimal é uma variável do tipo float. E de fato, ela é uma variável do tipo float. Sim? Não? Outras linguagens de programação, às vezes você tem que dizer, olha, esta variável aqui vai ter um inteiro. E daí você coloca o valor inteiro. Esta variável aqui vai receber somente float. E aí você coloca o teu valor float. E por aí vai. Python você não tem essa limitação, certo? Você coloca o valor direto e o Python que se vire para identificar o tipo e ele identifica. Tá? Maldito funciona, ainda por cima. O cara é bom. Inferência de tipo. De buenas? Não tem muito segredo aqui, né? Isso tudo estamos repassando apenas. E nós vimos ainda que o Python tem uma característica chamada de tipagem forte. O que faz a tipagem forte? Ele vai evitar que operações que, no geral, não façam sentido de serem executadas. Como no exemplo ali, né? Foi aqui que nós paramos na semana passada, inclusive, certo? Aqui nesse teste 3. O que nós temos no exemplo? Eu tenho uma variável A valendo 10, esse 10 é um inteiro. Eu tenho uma variável B recebendo um 10, um texto 10, uma string 10, está entre aspas, certo? Uma string 10. Uma string. E eu tenho uma terceira variável, uma variável C, que eu quero que seja a soma dos valores de A e B. A é um inteiro, B é uma string. Estou somando um inteiro com uma string, eu estou somando um número com um texto. Faz sentido somar um número com um texto? Não, não faz. Certo? Se eu tentar executar mesmo assim, eu vou receber um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. Certo? Ora, essa operação de adição não é suportada para os tipos inteiros e strings. É o que traduz ali a mensagem. Ah, professora, mas eu preciso fazer essa soma. Hoje terá Kahoot, Tamires? Não teremos Kahoot hoje, infelizmente. Tá? Quem sabe na próxima. Eu vou colocar mais Kahoot perto de revisão, certo? Nesse trimestre nós teremos 2 provas. Primeira prova valendo 3, a segunda prova valendo 5. Nós vamos ter uma lista de exercícios valendo 2 pontos. E nós vamos ter 2 recuperações. A primeira recuperação da primeira prova valendo 3. A segunda recuperação vai valer 7, vai valer os outros 2. Tá, mas infelizmente não
teremos hoje não. Muito bem, continuando. Variável A valendo 10, variável B valendo uma string dessa. Se fosse variável A valendo 10, variável B valendo Batman, esse cara fica óbvio que não daria certo, né? A mais B. Eu vou dar um print em C que eu quero mostrar. Quanto que é Batman mais 10? 10 mais Batman. Não faz sentido, certo? Não tem lógica. Mas a minha variável B valendo uma string 10, eu consigo tirar um número dessa string, eu consigo tirar um número desse texto, certo? Como é que a gente faz isso? Como é que nós tiramos? Que eu gostei de jogar Kahoot. Eu também gosto, Tamires, tá? Infelizmente o curso aqui não tem uma duração grande, certo? Mas quando sobrar um tempinho, quando a gente der uma adiantada no conteúdo, eu vou tentar trazer um Kahoot pra gente, mesmo fora de revisão, certo? Muito bem. Eu consigo tirar um número dessa string, né? Como é que a gente tira esse número, certo? Entra a parte de conversão de tipo, certo? Eu consigo converter de forma explícita um tipo de dado para outro. Eu posso pelo menos tentar converter um tipo de dado para outro. Nesse caso aqui, eu quero fazer uma soma de inteiros. Ora, eu vou então converter o valor da minha variável B de uma string para um inteiro. Como que eu vou fazer isso? Tem um cara que, por enquanto, nós vamos chamar de função, não é propriamente uma função. Uma função int. Professor, para começo de conversa, o que é uma função? Certo? Nós vamos ter uma aula mais para frente somente sobre funções. Nós vamos entender os diferentes tipos de funções, nós vamos criar, inclusive, nossas próprias funções. Não chegamos lá ainda. Vamos dar uma adiantada só para saber o que é uma função, né? Uma função, o que é então? Uma função é um bloco de código que, por ser repetitivo, por você utilizar ele várias vezes, ou por ser muito extenso, ou por ser muito complexo, você vai isolar ele. E quando você precisar daquele bloco de texto, você vai chamar a função pelo nome dela. Nesse caso aqui, essa função int, o que ela vai fazer? Ela vai tentar converter o valor que eu passar para dentro dela para um inteiro. Sei como funciona essa lógica? Sei como que funciona um inteiro por dentro dele, dentro da função? Não sei. Certo? Nem preciso saber nesse caso. Eu sei como a função int, o que ela espera receber, o que ela me retorna. A lógica por dentro dela, certo? Isso é uma coisa menor para mim. Isso não me interessa no momento. Se atentem. Sempre que nós falamos de função, vai ser o quê? Vai ser o nome da função, abre e fecha parênteses. Sempre abre e fecha parênteses. Mesmo que você não passe nada para dentro dos parênteses, você tem que abrir e fechar ele. Vamos converter, então, o valor da variável B para um inteiro. Como que eu vou fazer isso? Aqui, na hora de eu somar os valores das variáveis, eu vou deixar o meu B dentro da minha função int. Int, abre parênteses, B, fecha parênteses. Neste momento da soma aqui, na linha 12, o Python vai pegar o valor da variável A, que é um inteiro, e vai pegar o valor da variável B, convertido para inteiro, e vai somar os dois. E por fim vai me mostrar aqui na linha 13 o resultado da soma.
E tá aqui. 10 mais esse 10 convertido para inteiro vai dar um 20. Tá aqui meu 20. Faz sentido isso, galerinha? Dúvidas? Perguntas, angústias e desesperos? De buenas, não de buenas, mais ou menos? Como é que a gente tá? Professor Juliano, galerinha de Maringá que tá logada. Tranquilo? Sim, sim. De boa? Tudo ok? Muito bem, perfeito. Isso a gente já viu tudo na aula passada, certo? Não chegamos em conteúdo novo ainda. Chegaremos. Só que existe uma outra soma possível de fazer aqui. Existe, professor? Existe. Em vez de eu somar números inteiros, eu poderia somar strings, eu poderia concatenar strings, unir textos. É possível isso? É possível. Vamos tentar fazer então. E foi aqui que nós paramos na semana passada. Em vez de eu converter este B para inteiro, eu vou converter o A para texto, para string. str, função. E agora vão somar textos. O que vocês acham que é o resultado da soma de um texto? Eu tenho um 10 texto e um 10 texto. O resultado vai ser o quê? O que vocês acham? O que vocês chutam? O que vocês arriscam? Dez texto mais um 10 texto. Vai dar o quê? Ah, professor, não sei. Ah, e se fosse um Batman e mais um Robin? E eu estou dizendo que é possível fazer, certo? Eu quero saber o que é o resultado. O que vocês acham que vai dar de resultado? Vou dar um print nesse cara. Opa. A soma de textos, a soma de strings, vai juntar os textos. 10 textos mais 10 textos vai dar 10, 10. Batman e Robin vai dar o quê? Batman, Robin. Vamos rodar. Tá aqui. 1, 0, 1, 0. Batman, Robin, certo? Eu posso unir textos, eu posso unir strings, certo? Posso fazer essa concatenação. E foi aqui que nós paramos na nossa última aula, semana passada. Para aqui tudo certo. Vamos em frente, então. O que mais que nós temos para ver? Obviamente, não é possível você fazer a conversão de forma explícita sempre, certo? Vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui uma variável A que recebe vovó foi à feira. E eu estou dizendo, pegar essa variável A, vamos pegar o valor da variável A e converter para inteiro. Olha, eu não consigo tirar um valor inteiro de vovó foi à feira. Não consigo, não faz sentido, certo? E o Python vai reclamar com você. De fato, não faz sentido, não é possível. Vai dar um erro de valor, um velho error, certo? Está aqui a cara do erro. O Python faz ainda conversões de tipo de forma implícita. Você não precisa dizer para ele, ele faz de forma automática, certo? Por exemplo, na divisão. Mesmo que você divida números inteiros, o resultado seja um número inteiro, o Python vai converter esse resultado de forma automática para um float. Porque uma divisão de números, certo? É muito comum que dê um resultado com casa decimal, então ele já adianta e faz todo mundo decimal, todo mundo como float. Esse cara você não precisa se preocupar, tá? É só para vocês saberem que isso ocorre. Muito bem. Vamos para, de fato, assunto novo.
Vamos falar sobre saída e entrada de dados. Como é que eu exibo informações para o usuário? Como é que eu recebo informações do usuário? Na hora de exibir para o usuário, certo? Nós temos uma função chamada print, certo? Eu já acabei de discutir para vocês o que era função. Função print, print abre e fecha parênteses. O que o print faz? Ele vai exibir o que nós passarmos para dentro dele no terminal para o usuário. O terminal, aqui no nosso caso, quando a gente roda, é essa janela que abre embaixo, certo? Somente o que eu coloco dentro do print é que me aparece aqui. Essas 3 variáveis, por exemplo, se eu rodar elas, nada ocorre, eu não tenho um print. Ah, mas agora eu tenho um print. Vai me aparecer somente um resultado, uma linha. Somente o valor da variável C. O print não é entre parênteses, é print abre parênteses. O que eu passo dentro do parênteses do print é o que é exibido. Certo? Print abre e fecha parênteses. O que você coloca dentro do parênteses é o que ele vai exibir para a gente no terminal. Está aqui. O valor da variável C, nesse caso, 1010, essa string 1010. Aqui. Beleza? Repare, a cada chamada de print que eu dou, cada vez que eu chamo a função print, o resultado vai sair em uma nova linha no terminal. Ele não vai sair na mesma linha, por exemplo, por padrão. Como aqui esse exemplo, eu tenho 4 prints, o resultado me sai em 4 linhas. O print é possível ainda que ele seja composto de várias partes. Cada parte vai ser separada por uma vírgula. Vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui um print de uma string, olá, vírgula, mundo. Repare, abro parênteses uma vez, fecho parênteses uma vez. E eu tenho um segundo print. Eu tenho uma string, eu tenho, fecha parênteses, vírgula, 31, vírgula, abre parênteses, anos de idade, fecha... Perdão, João, aspas. Urra, dificuldade. Não é parênteses, é aspas. Obrigado. Abre e fecha aspas uma vez, abro aspas em eu tenho, fecho aqui, vírgula, 31, vírgula, abro aspas, anos de idade, fecho aspas. Obrigado. Reparem na saída. Print olá, vírgula, mundo, olá, vírgula, mundo. Print eu tenho, vírgula, 31, vírgula, anos de idade. Eu tenho 31 anos de idade. Ué, por que que no primeiro print saiu a vírgula, no segundo não saiu as 2 vírgulas? O que vocês acham? No olá, mundo está aqui, né, a vírgula do olá, mundo. Por que no segundo aqui não tem a vírgula? O resultado do print, né, no terminal. Vamos fazer. Será que está certo isso? Vamos testar. Print, abro aspas, olá, mundo. Vírgula. Perfeito, Johan. Eu tenho, vírgula, vocês devem ter 17, a maioria, anos de idade. Perfeito, Johan. Repare, esta vírgula aqui, deixa eu até colocar em... Você coloca em tela cheia para mim, Jonathan? Obrigado. Este primeiro print, a vírgula está dentro das aspas.
Está tendo uma cor diferente, certo? Esta vírgula é um caractere, faz parte da string. Por isso que ele é exibido aqui. As duas vírgulas do segundo print não estão dentro de aspas, certo? Repare que a cor dela está diferente, ela está em branco, inclusive, certo? Isto aqui não faz parte de nenhuma string, isto aqui é um separador das partes do meu print. A vírgula vai ser substituída na hora de exibir no terminal por um espaço em branco, certo? Está aqui, por um espaço. Eu tenho 17 anos de idade. Nós vamos ver na próxima aula, quando nós formos trabalhar com strings, como formatar um texto, por exemplo, com valores dentro. Tá? Isto aqui não é formatação de texto, se atentem. Isto aqui é só formatar uma saída no terminal. Tá? Existe coisa melhor e nós vamos ver. Mas você encontra esse tipo de coisa, nós temos que saber. Isto é para exibir informações para o usuário. E para eu receber informações do usuário, como é que nós fazemos? Existe uma função para isso também. Uma função chamada input. É uma função, abre e fecha parênteses, certo? De forma opcional, eu posso passar uma string para dentro do meu input, passar uma mensagem para o usuário. O que eu quero que ele me passe? Ah, digite um número. E eu mando executar. Repare, no terminal vai estar aqui, digite um número. E o programa vai ficar esperando até que o usuário digite um número e dê Enter. Digite uma informação e dê Enter. Digitou um 9, legal. Só que imagine que esse número que o usuário digitou no terminal, que eu não sei qual é, pode ser qualquer número, eu quero mostrar o dobro dele. Quero mostrar ele multiplicado por 2. Só que eu tenho que fazer alguma coisa com esse input. O que eu estou fazendo com a informação que o usuário me dá? Não estou fazendo nada. O que nós fazemos com informações, com dados, com valores? O que faltou eu fazer? Onde que eu coloco valores? Onde é que eu coloco informações? Onde é que eu coloco dados? O que vocês me dizem? Peguei um valor do usuário, legal. Aonde que eu guardo esse valor? Perfeito, Júlia. Na variável, certo? Vou guardar em uma variável. Eu vou chamar de número. Poderia chamar do que eu quiser, né? Mas faz sentido para mim que seja número. Legal. Número. E agora eu posso recuperar o que o usuário digitou para mim. Está guardado. Ah, eu quero ver depois o que o usuário digitou. Vou dar um print em número. Vamos rodar. Digite um número. 12. O usuário digitou um 12. Perfeito. Só que eu quero mostrar o dobro desse número. Eu vou multiplicar esse número por 2. Vamos rodar de volta. Digite um número, 7. Dobro de 7, 77. Ué, tá errado, né? E se eu multiplicar por 3? O triplo do número. Triplo de 6. 666. Acho que não, né? Por que ocorreu isso? Porque o retorno de um input, o que o usuário digitar para a gente, certo? Vai voltar para nós sempre como uma string. Não importa se ele digitou um número. Esse número vai estar como uma string, vai estar dentro de aspas, certo? Sempre o input retorna uma string. Lembrem disso, meus caros.
O Visual Studio é legal comigo. Se eu colocar um mouse em cima de input, o que ele vai me dizer? Na palavra input. Que input é uma função que vai me retornar uma string. Essa setinha aqui, a gente vai ver isso mais para frente na aula de função propriamente, mas ele vai indicar o tipo de dado que a função retorna. Ah, não importa o que for passado para input, ele sempre vai retornar um texto, sempre vai retornar uma string, certo? E aqui embaixo ele tem inclusive uma explicação de como é que funciona e tudo mais, em inglês, certo? Isso não tem como mudar. Legal, professor, só que eu não quero trabalhar com input como uma string, eu quero trabalhar como um número, certo? Eu quero mostrar o dobro do número, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Como é que eu posso trabalhar com o valor de fato como número? Tem como? O que vocês me dizem? Tem uma string. Só que eu não quero trabalhar com uma string, eu quero trabalhar como inteiro, por exemplo. O que eu faço? Tem como fazer alguma coisa? O que vocês acham? Ora, a gente já fez algo similar, né? Eu tinha um inteiro, eu tinha uma string 10, eu converti ela para inteiro. Nós podemos converter todo o nosso input para um número, por exemplo. Este input aqui, ele vai ser uma string, ele vai trabalhar com uma string. E eu vou tentar converter esta string para um inteiro, por exemplo. Eu vou colocar todo o meu input dentro de um parênteses. Int, abre parênteses. Lá dentro eu vou colocar todo o input. Inclusive a mensagem, inclusive os parênteses do input. E vou fechar meus parênteses. Ah, professor, mas tem 4 parênteses nessa linha. Normal, se acostume. Não tenha medo. Certo? O que o Python está fazendo aqui? Está pegando um valor via input do usuário, o usuário vai digitar um número. Este número vai ser uma string. Esta string eu vou converter para um inteiro. Este inteiro eu vou guardar na minha variável número. E daí esse número eu vou multiplicar por 2 depois. Vamos testar. A gente tem um número 9. 9 vezes 2, 18. Tá certo, tá certo. Tem lógica o que eu fiz nessas duas linhas? Dúvidas aqui, galerinha? Perguntem. Ah, professor, não entendi nada. Eu repito, se quiser. Daí virou uma calculadora, tipo uma calculadora, virou tipo uma calculadora que só multiplica um número por 2. Mas sim. É um começo de calculadora. Se não temos dúvidas, dá para transformar qualquer variável. Depende do valor que está na variável. No caso aqui, a gente não sabe ainda fazer, forçar o usuário a digitar, por exemplo, um número necessariamente. Digite um número, Batman. Na hora que for converter esse Batman para inteiro, vai dar erro, certo? Não consigo tirar um número de Batman. Tá? Mais para frente nós vamos ver. Ah, caso que ele digite não seja um número, dê uma mensagem de erro para ele. Ô, seu Tanso, eu quero um número. E eu vou pedir novamente um número. Certo? Por enquanto ele não sabe fazer isso. Vamos chegar lá. Chegaremos. Ele vai tentar transformar, então, Vitor. Não que ele vá conseguir. Certo? Se o valor não for possível de transformar, não vai ter como transformar. Tranquilo? Muito bem, muito
Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Vamos falar sobre os diferentes operadores que nós temos no Python. Eu vou mostrar 3 operadores, existem 4. O quarto operador eu não vou mostrar porque ele é o chamado bit a bit, bitwise. Eu vou ficar literalmente movendo bit de posição. Isso aqui não tem tanta aplicação prática. Isso aqui, se você fosse trabalhar com um aplicativo tipo internet das coisas, certo? Vou programar uma lâmpada inteligente com Python. Aí você não tem processamento, aí você precisa ficar de fato pulindo bit. Mas na maioria dos casos você não tem utilidade desse cara. Vamos ver então os 3 principais operadores. Começando com os operadores aritméticos, aqueles da operação da matemática, certo? Quais que são eles? Não tem muito segredo aqui, né? Adição, operador de mais, subtração, operador de menos, multiplicação se dá com um asterisco, certo? Exponenciação. Eu quero elevar um número a tal número. São 2 asteriscos. Repare. 2 elevado a 4. 2 asteriscos. 4 nesse caso. Divisão é com a barra. E tem 2 caras que são um pouco diferentes, que a gente não está acostumado. Que é a divisão inteira e o resto da divisão. Vamos dar uma olhada nesses 2, certo? Divisão inteira se dá com 2 barras, a barra para frente, certo? Como assim divisão inteira? Divisão inteira é de 17 por 4. Vamos fazer a tabela do 4. 4, 8, 12, 16. Consigo fazer mais uma divisão inteira até 17? Não, não consigo. Eu consegui fazer quantas divisões inteiras, então, de 17 por 4? 4, certo? É o valor que dá ali, vai me retornar um 4. E o resto da divisão seria o quê, certo? Resto da divisão, o símbolo do porcento, é o módulo. Também de 17 por 4, de volta. 4, 8, 12, 16. Consigo fazer mais alguma divisão inteira até 17? Não, parei em 16. De 16 para 17, falta quanto? Falta 1. É o que ele me retorna. Está aqui. O 1, certo? Tem lógica esses 2 caras? Divisão inteira e resto da divisão. Sim? Beleza. Se tiverem dúvidas, perguntem. Vamos em frente. O pessoal está participando hoje, nunca vi participar tanto. Que bom. Próximos operadores são os operadores relacionais. Os operadores relacionais são utilizados para comparação entre variáveis ou valores. E o retorno de uma comparação vai ser sempre um valor booleano, vai ser sempre um verdadeiro ou falso. Quais que são os operadores relacionais? É o maior que, menor que, certo? Maior que é essa boquinha do jacaré, a flecha do índio, como você quiser chamar, certo? 6 é maior do que 8? E a resposta disso vai ser um booleano, vai ser ou é verdade, ou é mentira, ou é falso, certo? 6 é maior do que 8? Não, 6 não é maior do que 8. O retorno disso vai ser um falso. Menor que a boquinha do jacaré para o outro lado, a flecha do índio para o outro lado, como você queira chamar. 8 é menor que 9? Sim. 8 é menor do que 9, o resultado disso é um verdadeiro. Nós temos ainda maior ou igual. Repare a boquinha do jacaré, sinal de igual. 12 é maior ou igual a 15? Não. 12 não é maior do que 15, 12 não é igual a 15. O retorno vai ser um falso. Menor ou igual,
pouquinho de jacaré é sinal de igual. 4 é menor ou igual a 4? 4 não é menor do que 4, mas 4 é igual a 4. O resultado vai ser um verdadeiro. E nós temos dois caras que são um pouco diferentes, que a gente não está acostumado também. Que é o diferente de e o igual a. Uma comparação de diferença, uma comparação de igualdade. Certo? Comparação de diferença, repare na sintaxe, nos operadores. Exclamação igual, diferente. Certo? Por exemplo, a string abacaxi é diferente da string tomate? Sim? A string abacaxi é diferente da string tomate. Isso é um verdadeiro. E nós temos ainda uma comparação de igualdade. Né? Repare, comparação de igualdade são dois sinais de iguais. Tá? Extremamente importante. Isso aqui é comum de vocês errarem que estão começando. Tá? Dois sinais de iguais. O que eu tenho de exemplo? O booleano falso é igual a um booleano falso? Falso é igual a falso? Sim? Falso é igual a falso. O retorno disso vai ser um verdadeiro. Certo? Esse último exemplo foi para dar uma cutucada na cabeça mesmo. Certo? Um falso é igual a outro falso? Sim, os falsos são iguais. O resultado vai ser um verdadeiro. Esses operadores relacionais. Dúvidas? Tranquilo? De boa na lagoa? Suave na nave? Professor Juliano, pessoal de Curitiba aí. Sushi? Show de bola. Muito bem. Perfeito, galera. E temos ainda um terceiro operador. Vamos dar uma olhada. São os operadores lógicos. Os operadores lógicos, nós vamos combinar valores booleanos. E o retorno dessa combinação vai ser um novo booleano. Isso aqui, vocês têm que ter visto no primeiro ano, na matéria de lógica computacional, como tabela verdade. Vocês viram tabela verdade ano passado? Vocês lembram de tabela verdade? Não viram. Nem aula teve. Ai, meu Deus. Tabela verdade, se eu não me engano, também era para ser um assunto do ensino médio normal, tá? Ou até do ensino fundamental normal. Você veria ou na primeira série, ou no primeiro, no segundo ano do ensino médio. Na minha época era assim, pelo menos, mas isso faz, 300 anos atrás. Sim, Juliano, vocês viram? Amém. Pessoal de Maringá, infelizmente, não viu. Vocês vão ter que correr atrás de tabela verdade, então. Certo? Aqui é mais simples. Certo? Não é tão complexo quanto uma tabela verdade. O Python. O que nós temos aqui de operadores lógicos, de combinações de valores booleanos? Nós temos o operador e ou e não. Não teve aula nenhuma quase no primeiro ano. Complicado, né, cara? Não é culpa de vocês, meus caros. Não, sabe? Vocês não tiveram aula. O que vocês vão fazer? Complicado. É por isso que eu estou passando aqui esse conteúdo. Eu estou querendo ensinar para vocês programação, tudo que vocês deveriam ver em um ano, em todas as matérias, estou passando num curso só. Porque eu quero que vocês saiam com alguma coisa útil. Certo? Ah, meu Deus, Johan, você me mata assim, cara. Meu Deus. Mas vamos tentar, vamos seguir em frente. Temos 3 operadores nos lógicos. E ou e não. Só que vão estar em inglês. And, or e not. Certo? Por exemplo, o operador e. Eu quero que
a variável A seja maior do que B, e o resultado disso é uma comparação, vai ser um booleano, vai ser um verdadeiro ou falso. E ainda eu quero que a variável C seja igual à variável D. Quando nós temos o operador E, o AND, eu preciso que os dois lados do meu AND sejam verdade para o todo ser verdade. Se um dos lados for falso, é um verdadeiro e falso, o todo vai ser falso. Se for falso e falso, também o todo é falso. Quando falamos de E, de AND, ambos os lados do AND tem que ser verdade para o todo ser verdade. No meu caso aqui, a variável A, de fato, é maior do que B, isso é um verdadeiro. Só que a variável C, o valor da variável C não é igual ao valor da variável D. É um falso. Ficou um verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso vai dar o quê? Vai dar um falso. E o ou? O ou é diferente. Ou este é verdade, ou este é verdade, para o todo ser verdade. Me basta que apenas um dos lados do ou seja verdade, para todo ele ser verdade. Se ambos forem verdade, o todo é verdade. Se ambos forem falso, aí sim o todo é o falso. A gente vai trabalhar com isso mais para frente, vai ficar mais claro, certo? Mas vamos aprender pelo menos os operadores. Nosso exemplo ali. Eu quero que o valor da variável E seja menor ou igual a 5, ou o valor da variável F seja um falso. No meu caso, vamos pressupor que o E de fato é menor ou igual a 5, é um verdadeiro, só que o F não é falso. Ficou um verdadeiro ou falso. O resultado desse verdadeiro ou falso todo vai ser verdade, vai ser um verdadeiro. Para o ou, um dos lados basta ser verdade e para o todo ser verdade. Certo? E por fim nós temos o not e o não. O not apenas inverte o sinal do booleano. Não verdade. O que é não verdade? É um falso. Não falso. O que é um não falso? É um verdadeiro. Ele apenas troca o sinal. Esses três operadores. Faz sentido? A gente vai praticar mais quando ir mais para frente. Certo? Quando a gente for ver ali estruturas condicionais, por exemplo. A gente vai trabalhar daí com E e com ou. Mas a ideia deles. Faz sentido? Pessoal de Maringá. Procurem depois no YouTube, certo? Deem uma estudada em tabela verdade. Deixa eu até escrever. Muito bem. Não tendo dúvidas, vamos para o nosso último assunto da aula de hoje. Que é a precedência de operações matemáticas no Python. Como assim precedência de operações matemáticas? Ora, na matemática mesmo, na tua aula de matemática, quando aparece numa equação um mais e uma divisão, por exemplo, tem um cara que você faz primeiro, certo? Você vai fazer primeiro a divisão. A não ser que a soma esteja dentro de parênteses, daí você vai fazer primeiro o parênteses e depois a divisão. Certo? Existe uma precedência, uma ordem com que você realiza as operações. O Python também tem uma ordem com que você realiza as operações numa equação. Certo? Qual que ele vai avaliar? Vamos dar uma olhada. Primeiramente, o Python vai executar tudo que está dentro de parênteses. Só que, ao contrário da matemática da escola, que vocês têm parênteses, chaves, colchetes, para o Python é tudo parênteses. Ele vai sempre realizar do parênteses mais interno pro mais externo. Certo? Feito tudo que está dentro dos parênteses, ele vai fazer a exponenciação, certo? Um número elevado a outro número.
da direita para a esquerda, sempre. Em seguida, multiplicação, divisão, divisão inteira ou resto da divisão, que a gente chama de módulo também. Quem aparecer primeiro da esquerda para a direita. E por fim, nós temos a adição e a subtração, também quem aparecer primeiro da esquerda para a direita. No exemplo que eu fiz aqui, meus caros, é uma equação nada a ver, só para a gente entender, certo, a precedência. Tenho 2 menos 3 divididos por abre parênteses 4 mais 6, fecha parênteses, multiplicado por 2 elevado a 3, resta divisão por 2. Meu caneco, por onde que a gente começa? Primeiro por quem está dentro de parênteses. Nesse caso, esse 4 mais 6, 4 mais 6, 10. Está aqui. Fez todos os parênteses? Fez. Em seguida, exponenciação que eu tiver. Tenho. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai dar um 8. Feito. Em seguida, multiplicação, divisão, divisão inteira, resta divisão. Quem aparecer primeiro? No caso aqui, eu tenho essa 3 divididos por 10. 3 divididos por 10, 0,3. Tem uma outra multiplicação em seguida. 0,3 por 8, 2,4. Tem um resto da divisão. 2,4 por 2 vai dar 0,4. E por fim, essa subtração, 2 menos 0,4 vai dar 1,6. Certo? É a mesma ordem da matemática. Certo? Da matemática da escola. A gente tem que se atentar que nós não temos, então, chaves e colchetes para indicar prioridade. É sempre parênteses, do parênteses mais interno pro mais externo. Tem lógica isso? Até aqui, meus caros, na aula, alguma dúvida? Ah, professor, eu tenho uma dúvida, mas foi lá da nomenclatura de variável ainda. Não tem problema, pergunte. Certo? Não se acanhe, meus caros, por favor. Não, certeza? Muito bem. Vou confiar, então. Meus caros, nesse nosso curso, nós temos uma série de exercícios para nós realizarmos. Cadê aqui o sala de aula de vocês? Por favor, acessem o vosso sala de aula. Lá no sala de aula vai ter um material, logo no começo, exercícios Python. Abram lá aquele material. Lá dentro ele vai ter um arquivo .zip. Exercícios.zip. Baixem esse arquivo zip para mim. Deixa eu baixar aqui no meu. Deixa eu até mostrar para vocês. Porque às vezes esse cara não é tão... Né? Exercícios.zip, eu clico nele. Tá, ele está me mostrando o conteúdo. Eu não quero o conteúdo, eu quero baixar ele. Como é que eu baixo? Se você vier aqui, repare nesses 3 pontos. Deixa eu colocar em tela cheia. Nos 3 pontos, aqui no canto superior direito, ele vai ter uma opção abrir em uma nova janela. Se você abrir em uma nova janela, ele vai fazer para você, ele vai abrir esse cara aqui. E aí você vai clicar aqui no botão de download, essa flechinha para baixo. E no meu caso, está aqui. Salve esse download em uma área qualquer, certo? Eu vou colocar na área de trabalho, fica fácil de eu achar. E a gente já abre ele. Por favor, abram sala de aula. Vão lá em exercícios Python. É muita coisa, vamos por calma, vamos fazer de volta. Você mostra lá, Jonas. Sala de aula. Análise de projeto de sistemas. O que nós temos aqui? Nós temos exercícios Python. Clique em exercícios Python. Lá dentro tem esse exercícios.zip.
Clica em exercício.zip para mim. Vai abrir um cara assim. Certo? Tá todo mundo aqui? Vocês estão logados na sala de aula? Todo mundo está aqui comigo? Alguém se perdeu? Se se perdeu, me fale. Vocês têm que conseguir fazer isso. O pessoal está procurando aqui? Pessoal do Pilar. Vocês têm aqui análise de projeto de sistemas. Vocês aqui na sala de aula, perdão, vocês vão em atividades. Não é no mural, é em atividades. E daí vai ter aqui exercícios Python. Google Sala de Aula, acha análise de projeto de sistemas, atividades, exercícios Python. Eu sei que é muita coisa, a gente vai com calma. Google Sala de Aula, você vai achar análise de projeto de sistema, atividades, exercícios Python. Você vai clicar em exercícios.zip. Vai abrir uma tela assim. Certo? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui nos 3 pontos. Mais opções. E você vai clicar abrir em uma nova janela. Ele vai abrir em uma nova janela. Todo mundo conseguiu chegar aqui nessa tela? Sala de aula, atividades, exercícios Python, exercício.zip. Sim? Perfeito. Clica lá no canto superior direito, nos 3 pontos. Abrir em uma nova janela. Vai abrir uma nova janela. Vamos dar zoom nesse cara também. Aqui em cima vai ter uma série de ícones. Você vai clicar nesse ícone que tem a setinha para baixo, fazer o download. Ele vai começar a fazer o download. Salve esse arquivo num lugar que seja fácil para você encontrar. O de vocês talvez faça o download automático, ele nem dê a opção de você selecionar um lugar. Ele vai salvar direto uma pasta downloads e é isso. Se você pode escolher, salve num lugar fácil. Eu vou salvar na área de trabalho minha. Perfeito. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos voltar no Visual Studio. Vamos clicar aqui no ícone das 2 folhinhas. Vamos abrir o nosso explorador. Está ali todas as pastas, todos os arquivos que nós criamos. Correto? Visual Studio, explorador, tem que achar aqui todas as nossas pastas. Nessa área que está destacada em azul, o que nós vamos fazer? Vamos dar um botão direito nela para abrir as opções aqui. Vai mostrar um monte de coisa, certo? Aqui nessa área destacada em azul, em um lugar que seja em branco, certo? Ou nesse caso preto. Botão direito. Você vai clicar na terceira opção. Revelar no explorador de arquivos. Ele vai abrir para você. Lá no Windows Explorer. Certo? Onde é que está a tua pasta? Todo mundo conseguiu fazer isso? Vocês estão aqui comigo? Se alguém se perdeu, me avise. Vocês conseguiram abrir? Galerinha? Tudo certo? Beleza. Você vai abrir a nossa pasta 2 anos Python.
Vai ter aqui as pastas com as aulas, certo? Beleza. O que nós vamos fazer, então? Vamos abrir o arquivo zip que nós baixamos. Eu baixei na área de trabalho. Cadê esse cara? Meu download. Exercícios.zip. Abra lá ele. A interface do meu pode estar diferente do teu, mas ele vai ter que mostrar lá dentro uma pasta exercícios. O que você vai fazer com essa pasta exercícios? Você vai arrastar ela aqui para dentro de 2 anos Python. Você vai extrair o conteúdo dela. Você vai ter que ter o quê? A tua pasta com as aulas. E você vai ter uma pasta nova, exercícios. Extraia o conteúdo do zip dentro da pasta do nosso projeto. É isso que eu quero. Se alguém não conseguir fazer isto, me avise. Eu dou permissão para vocês compartilharem a tela e eu ajudo vocês. Certo? De novo. Opa. Perdão que agora eu não consigo dar zoom, né? Fica um pouco pequeno. Vamos abrir a nossa pasta de projeto. Vai ter que ter aqui as nossas aulas. A gente consegue terminar rapidinho. Vamos abrir o nosso arquivo zip que a gente baixou. Vamos extrair o conteúdo desse zip dentro da pasta do nosso projeto. Arrasta esse cara aqui para dentro. Você tem que ter ali as pastas com as aulas, você tem que ter a pasta exercícios. Certo? Na nossa próxima aula nós vamos fazer exercícios, começar a praticar, certo? Não dá para aprender somente na teoria, você tem que colocar a mão na massa, certo? Assim como qualquer outra habilidade, aprender a programar, você tem que praticar. Pessoal, a gente fica por aqui, certo? Semana que vem, nós vamos praticar então. Quem não conseguiu baixar, a gente arruma lá na semana que vem. Até mais, galerinha. Até mais, pessoal de Maringá. Até mais, pessoal de Curitiba. A gente se vê na próxima. Falou!